Como escalar o seu negócio mais rápido sem que você precise trabalhar mais, porque essa parte é muito importante. Eu vou falar aqui de um livro que revolucionou o mundo dos negócios na década de 80 e que ele está sendo adaptado agora para negócios modernos e que ninguém mais, ninguém menos do que MrBeast entrega esse livro de presente para todo colaborador que começa a trabalhar com ele, porque para ele também essa é a chave para conseguir escalar os seus negócios. Quero falar um pouquinho sobre essa teoria e como você pode aplicar elas nos seus negócios agora. Meu nome é Lucas Gilbert, já gerei mais de 400 milhões de reais para os meus negócios e eu tô aqui te ensinando a vender mais para você ganhar mais dinheiro, mesmo que você não goste de vender. E hoje vamos falar sobre um livro chamado A Meta, ou em inglês The Goal. É um livro do Eliyahu Goldratt. Sim, ele tem um nome muito estranho, mas é um livro muito bom do ano de 1984. E este livro, ele simplesmente revolucionou o mundo industrial dos Estados Unidos ali na década de 80 e que ele também conseguiu agora passar e ser atualizado para as pessoas utilizarem em negócios modernos no século 21. Mas vou te contar um pouquinho sobre esse livro. Esse é um livro que o MrBeast indica para todo mundo e é um livro que eu também indico para todo mundo que leiam, porque para mim o principal motivo dos negócios escalarem mais rápido está neste livro. E é engraçado porque esse livro, na verdade, ele é um romance, tá? Ele não é um livro técnico de negócio, ele é um romance, literalmente, a historinha de um cara que ele é casado e ele é diretor de uma planta industrial lá nos Estados Unidos. Ele tá com um problema, que a planta tá dando prejuízo e vai quebrar, ele vai ser demitido, vai ser muito chato, ele tem 2 filhos e tudo mais, e ele tem ali um problema conjugal com a esposa dele, e ele precisa fazer a planta dá lucro ao mesmo tempo que ele resolve os problemas particulares dele, e literalmente o livro é a historinha da vida desse cara e é muito bem mostrado de como funcionam as coisas e qual que é a lógica dessa teoria que ele cria nesse livro, a chamada Teoria das Restrições, que em inglês é o Theory of Constraints. O que é a tal da Teoria das Restrições? A teoria das restrições parte de uma premissa que todo sistema cresce até a sua principal restrição. Vamos lá na época, vamos pensar numa indústria automotiva. Você vai construir carro. De uma forma muito simplificada, você vai construir carro e ele passa por basicamente 4 processos. Você coloca o chassi do carro, depois você coloca o motor, depois você coloca o volante e depois você coloca os bancos. Esse é o processo do carro, beleza? São 4 etapas: chassi, motor, volante e banco. Acabou. Quando termina, sai o carro completo do outro lado. Simplificando, vai ser isso que nós vamos usar de exemplo. E aí você tem as matérias-primas para fazer o carro, e você tem a linha de produção, e você coloca as matérias-primas para fazer 10 carros em um dia no início da linha de produção. O que você espera que aconteça ao final da linha de produção? Que saiam 10 carros prontos. Você colocou material suficiente para fazer 10 carros no início, tem que sair 10 carros no final. Aí você chega no final do dia, chega lá no final da linha de produção e fala: cadê meus carros? Era pra ter 10 carros. Tem 5. Chato. O que aconteceu? O que aconteceu é que provavelmente tem alguma restrição no seu processo. E aí como é que você faz para poder descobrir qual que é essa tal dessa sua restrição? Basicamente, você vai de trás pra frente olhando o que aconteceu. Então você tem que ir pro final da linha de produção, você colocou matéria-prima para 10, só saíram 5 no final, você fala: deixa eu voltar por uma das etapas para entender onde é que deu o problema. Então, saíram 5 carros. Última etapa foi colocar o banco. Quantos carros tinham antes de colocar o banco quase prontos aqui? 6. Entendi. Então o banco, eu botei 6 e saiu 5. Ruim, mas tudo bem. Antes disso é o volante. Não, era 6 também. Então não, o volante deu tudo certo. Eu botei 6, botaram 6 volantes. Antes disso, o motor. Não, o motor antes entraram 9 carros e saíram 6. Falou, entendi. E aí você olha o de antes, era o chassi. O chassi você botou 10, saiu 9. Você falou, tá, entendi. Então existem algumas restrições. Eu descobri que eu só consigo, com a máquina atual que eu tenho, com o maquinário atual que eu tenho, fazer 9 chassis. Eu só consigo fazer 5 assentos e não 6. Eu consigo fazer 6 volantes, mas quando eu coloquei matéria-prima para 9 motores, só saiu 6. Então eu tenho um teto ali de 6 motores. Eu preciso corrigir. Qual que é o meu maior gargalo nesse momento? Você diria que é o motor. O motor tem um gargalo grande, tá chegando 9 e saindo 6, certo? Legal, isso é certo, mas esse não é o primeiro que você corrige. O primeiro que você corrige é o último ali, que é o banco, o assento. Por quê?
Porque tá chegando 6 volantes, saindo 5 carros. Não adianta nada você corrigir o motor, chegarem 9 volantes lá prontos, e na hora de colocar o assento só sair 5 do mesmo jeito. Então você não resolve problema nenhum, você não aumenta o que a gente chama de throughput. Throughput nada mais é do que o número final de produção, o quanto que você consegue entregar ao final de um período de produção. Logo você vai lá e corrige o maquinário, você tem que comprar máquina nova, você tem que melhorar o maquinário, você tem que modernizar, você tem que botar mais gente trabalhando, você tem que entender onde que tá a restrição ali nessa última etapa e puf, olha só, agora passam mais bancos. Eu consigo colocar mais assentos de carro aqui. Então chega 6 volantes e você coloca 6 assentos. Agora, ao invés de sair 5, saem 6 carros. Legal. Agora eu vou tentar corrigir o quê? O que tem o outro problema antes, que é o motor. Aí o motor eu vou corrigir, em vez de entrar 9 e sair 6, eu quero que entre 9 e saia 9. Beleza. Aí eu vou lá corrigir o motor. E aí corrigi lá, ajustei todas as coisas. Ótimo. Então você colocou matéria-prima para 10 carros, saíram 9 chassis, depois agora saem 9 motores. Você descobriu que saíram 9 volantes, porque antes só saíram 6, só chegava 6, mas saíram 9 volantes. E também saíram 9 carros no final, porque como você melhorou ali a parte do assento, saiu tudo 9. Legal, agora você corrigiu essa parte. Qual que é a próxima que você corrigir? É você corrigir o chassi, você tem que colocar 10 pra sair 10 em todos os lugares. Só que se não sair 10 assentos, e sim só 9, você volta lá no assento e corrige ali pra sair 10. Então, a sua vida vira isso. Você começa a corrigir sempre as restrições. Um sistema cresce até a sua principal restrição. Vai chegar um momento que você colocar 10, vai sair 10. Aí você fala, ótimo, agora eu vou colocar 20. Será que sai 20 do outro lado? Não vai sair. Então você tem que começar a corrigir tudo de novo para começar a sair 20. E assim você vai crescendo. Essa é a teoria das restrições. A teoria das restrições leva em consideração de que você tem recursos finitos para resolver um problema. Logo, você tem que decidir o quê? Priorização. E esse geralmente é o maior problema do dono de um negócio. Você tem recursos finitos para resolver problemas e tentar alcançar oportunidades são infinitas. Tem como você fazer quase tudo. Mas seus recursos são muito finitos. Seu tempo é finito, suas pessoas são finitas, seu talento é finito, seu dinheiro é finito. Tudo isso é finito. Então você tem que priorizar. Priorização. Essa é a palavra de lei. Quando você prioriza, você consegue efetivamente crescer muito mais rápido. Você consegue escalar seu negócio muito mais rápido. E aí, quando eu falo sobre priorização, é muito interessante, porque prioridade deveria ser uma palavra que só existe no singular. Não existe prioridades. Não existem 5 prioridades. Porque qual que é a lógica da prioridade? Finge que você tem 2 prioridades. Ah, eu tenho 2 prioridades. Eu tenho que vender mais, mas eu tenho também que melhorar o meu produto. Tá legal. Se você não tiver tempo, recurso ou gente para poder fazer os dois ao mesmo tempo, escolhe um. Qual dos dois você escolheria? Ah, eu tenho que melhorar meu produto. Então, o melhor produto é a prioridade, gente. Se num conflito de recurso você escolhe um dos dois, um é a prioridade, então você tem que resolver esse negócio. E a teoria das restrições, o que fala para você fazer? Para você ignorar tudo na sua empresa que não seja a restrição do seu crescimento. Então você fala, pô, Lucas, mas meu financeiro tá uma zona, eu preciso resolver isso. Aí eu falo, cara, o financeiro está zoneado é o motivo pelo qual você não tá vendendo muito mais, faturando muito mais? Fala, não, lógico que não tem nada a ver, tem vários outros problemas antes. Mas o financeiro tá uma zona, eu falo, ótimo. Então enquanto o financeiro não tá te atrapalhando a crescer, deixa ele uma zona. Dane-se o financeiro. Vamos focar em qual é o problema. Então a gente sempre vai no problema, a gente sempre vai na principal restrição. Essa que é a grande ideia. Então vamos trazer isso agora para a vida real, para o momento de agora. Vamos falar de produção de conteúdo, edição de vídeo. Você tem que produzir vídeo. Quais são os processos de produção de conteúdo? Primeiro, script. Eu tenho que scriptar o vídeo do YouTube. Qual que é o segundo? Gravação. Eu tenho que sentar para gravar o vídeo do YouTube. Qual que é o terceiro? O terceiro é edição do vídeo. Tem que editar o vídeo do YouTube. Quarto é a pós-produção / postagem. Tem que fazer a thumb, fazer o título, eu tenho que organizar tudo de pós-produção e postagem para fazer o negócio acontecer. Legal pra caramba. Aí eu vou e escrevo 10 vídeos pro YouTube. 10 vídeos pro YouTube. Aí eu sento pra gravar. Aí eu gravo 9. Aí eu mando pro meu editor. Aí meu editor edita 5. E aí a gente posta 4. Qual que tá sendo o problema? Primeiro eu preciso postar os 5 que eu editei. Postei, beleza.
Aí eu melhoro primeiro o meu processo de postagem. Legal. Agora eu preciso melhorar quanto meus editores editam. Porque se eu gravo 9 e ele edita 5, tem um problemaço aqui. Ele precisa editar 9. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar melhor esse editor? Eu tenho que simplificar minha edição para eu conseguir editar mais? Eu tenho que contratar um editor mais produtivo? Eu tenho que contratar outro editor, que cada um só edita 5 mesmo, e aí você precisa de 2 que editam 5 para editar 10? E por aí vai. Então eu vou resolver essa restrição. Depois eu tenho que arrumar mais tempo para gravar, porque eu tô scriptando mais do que eu edito, e por aí vai. Então a gente vai resolvendo os problemas nesse formato. Aí você tem que pensar o seguinte no seu negócio agora. Tá acontecendo milhões de coisas. Eu sei que negócio, cada dia um incêndio, cada dia dá uma merda. Cada dia acontece uma bagunça completa diferente. Cada dia é um estresse diferente. E faz parte. O empreendedor gosta dessa coisa, né? Só é bom porque é ruim e seria melhor se fosse pior, como diria o Exército Brasileiro. Então, você realmente gosta do caos. Esse caos é muito legal, a gente gosta de jogar esse jogo, mas tem que saber priorizar. Você não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. E aí, você vai ter que fazer um negócio que dói demais, que é deixa pegar fogo. Faz parte. Pegar fogo faz parte. Você precisa, obviamente, não correr risco da ruína, não deixar pegar fogo suficiente para quebrar o seu negócio, mas se estiver correndo risco da ruína, isso acaba virando sua prioridade. Mas tem que entender o seguinte, cara, para eu crescer, onde que tá o meu gargalo? Onde que tá a minha restrição? Minha restrição tá em vendas. Pô, eu tô vendendo pouco. Tá bom, você tá vendendo pouco ou por um acaso você não tem oportunidade de venda o suficiente? Tem uma taxa de conversão de venda até boa, mas tá chegando pouca gente interessada. Pode ser isso. Ou então, você tá vendendo pouco, mas é porque o seu produto é ruim. E aí, como o seu produto é ruim, não adianta você vender muito também, porque o pessoal vai odiar seu produto, ninguém vai recomprar, o LTV vai ser curto, eles vão falar mal de você, vai queimar sua marca. Ou então, não, chega muita oportunidade, o produto é bom, mas o processo de venda é que tá ruim mesmo. Pode ser outra coisa também. Então, você precisa entender de tudo que tá acontecendo no seu negócio, onde tá a sua restrição. Você para tudo que você tá fazendo. Fala, pessoal, o foco da empresa hoje, lógico, os processos têm que continuar, a empresa tem que continuar rodando, mas a gente vai focar agora a diretoria, os tomadores de decisão, o foco realmente da empresa, os recursos, o dinheiro, o tempo, tudo, em resolver este problema. Este é o único problema que importa na empresa neste momento. Por quê? Porque ela é a principal, esse problema é a principal restrição da empresa neste momento. E acabou. Quando você resolve esse, você vai pro próximo. Ah, mas Lucas, e todas as áreas que não forem da restrição? Eles vão ficar lá sem nenhuma evolução, de braço cruzado, só fazendo o que eles fazem hoje até a gente resolver aquele problema? Sim, exatamente isso. Eles não vão ter nenhuma evolução, você não vai fazer nenhum planejamento diferente do que você já faz hoje. Você não vai preocupar em nada melhorar, porque o seu foco é melhorar aquele problema, é resolver aquele problema, porque os recursos são escassos. E é legal todo mundo saber que o resto da empresa não está evoluindo porque está esperando todo mundo resolver aquele único problema. E por aí vai. E lógico, à medida que a sua empresa for crescendo e você tem lideranças mais sêniores, você tem mais dinheiro e por aí vai, obviamente você pode começar a ter uma restrição por área da sua empresa. Mas claro que você, às vezes, como CEO, como dono da empresa, você vai ter uma restrição que é mais importante que todas as outras que estão acontecendo no momento na sua empresa. Então, o seu tempo, o seu foco, o seu recurso vai ser nessa uma coisa. Cada liderado seu, obviamente, vai ter também um foco diferente, mas essa restrição vai ser o seu foco para uma coisa. E aí vem seu foco vai ser gerar mais oportunidade para venda. Então você vai sentar do lado de marketing, você vai construir o funil e você vai ficar batendo isso aí com marketing até gerar oportunidade. Aí vira seu cara de vendas e fala, pô, eu preciso de ajuda aqui, porque a nossa conversão poderia estar melhor. E você fala, poderia mesmo, ótimo, trabalho, porque é o seu trabalho isso, mas eu não vou olhar para isso enquanto não resolvo a restrição de marketing. Pô, agora tá estourando de vir lead, estourando de vir oportunidade, a gente tá convertendo mal, agora eu largo o marketing, deixo na mão do meu cara de marketing, vou para vendas e falo, pô, vamos resolver esse negócio aqui. Então, papel de um dono da empresa, papel de um CEO, o que é? É justamente identificar a principal restrição do negócio e trabalhar focado para resolver essa restrição. E depois que resolve essa, ele vai para a próxima, resolve, vai para a próxima, resolve e vai para a próxima. É assim que uma empresa cresce muito mais rápido. E quando a gente está focado, a gente consegue efetivamente ter muito mais resultado, muito mais rápido, sem trabalhar mais, porque você para de olhar o resto das coisas, você foca só naquilo. E a empresa cresce muito mais rápido de restrição em restrição do que tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você gostou dessa aula,
eu sempre peço um favor muito grande, que é aplica isso no seu negócio e volta aqui para me contar se deu certo ou não. Eu quero muito saber como mudou o seu negócio depois de você aplicar isso. Então deixa um comentário aqui embaixo ou me manda um direct lá no Instagram, @lucasgilbert. Eu vou adorar saber a sua história. E claro, se você gosta de conteúdos como esse, não se deixe de inscrever, seguir, curtir, por aí vai. E lógico, compartilhe este conteúdo com outros empreendedores que você acredita que esse tipo de conteúdo vai ajudar muito eles a crescerem. Afinal, vamos nos unir enquanto empreendedores para a gente construir um país cada vez melhor e, claro, para todo mundo que ganhar mais dinheiro, que é muito bom também. Um abraço!